gravando. Beleza, tá gravando então, tá, Kathleen? Tá bom. Né? E seja bem-vindo aí também, você e os demais alunos que forem assistir o vídeo depois. Então, Kathleen, eu preparei um esqueminha só para a gente poder discutir rapidamente quais foram os temas que a gente foi conversando aí no longo dessa segunda etapa, né? E o que a gente conversou rapidamente sobre cada tema, e depois no finalzinho eu quero tentar fazer de uma forma que a gente que eu direcione vocês de alguma forma para o que vai ser cobrado na prova e tal, né, para vocês não terem problemas com a prova, tá? Tá bom. A gente começou lá quando a gente veio com essa fase aí mais virtual, vamos dizer assim, a gente começou falando sobre as figuras, né, esses personagens aí da profissão da administração. A gente conversou um pouquinho sobre cada um desses atores, vamos dizer assim, da área da administração e onde a gente pode encontrá-los atuando, né? Depois que a gente tem aí a nossa graduação, que a gente tem a nossa formação acadêmica, quais são esses espaços que a gente geralmente encontra. Então, a gente falou primeiro do consultor, né? Conversou sobre o que era consultoria, que é uma área também muito... É uma área que acolhe, né, de alguma forma, ou que demanda os nossos trabalhos como administradores. E o trabalho de consultoria, justamente, a própria palavra já nos remete ao que é o trabalho do consultor, né? É um aconselhamento. Então, algo que precisa ficar gravado é isso. A questão da consultoria, ela está muito ligada à questão do aconselhamento. Nós estamos ali dentro dessas empresas, dentro das organizações, ou dentro dos espaços que nos convocam, não como personagens principais no sentido de tomar algum tipo de decisão, né? Isso cabe geralmente à própria gestão ou o executivo que trabalha ali naquela empresa. Nós estamos ali de alguma forma para dar um aconselhamento sobre determinada área, sobre determinado assunto, sobre determinado processo. Então, o que precisa ficar claro e que a gente precisa lembrar para linkar a questão da consultoria é isso. Está voltado para uma questão do aconselhamento e o consultor ele não está ali para tomar nenhuma decisão, né? Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar sobre a questão da consultoria é que, por vezes, nós somos convocados a estar nesses espaços justamente pelo suposto saber, né, que a gente carrega. Então, toda vez que um gestor, toda vez que um empresário nos convida, nos contrata, nos convoca a estar ali naquele espaço, ele parte do pressuposto que nós temos um conhecimento técnico, né, inclusive, sobre aquele determinado assunto, determinado processo, determinada área. Então, entende-se que o consultor ele é esse profissional assim, qualificado, né? Que ele tem um conhecimento e experiência de mercado para atuar como um aconselhador ali naquele espaço. Então, consultor é isso. Aqui eu não vou me delongar, eu só trago para a gente poder lembrar, né, algumas razões por que as empresas nos contratam como consultor, por que as empresas contratam o serviço de consultoria, mas isso está no material, a gente já viu em outra aula também, então se precisar e for necessário, é só buscar aqui, tá? E aí nós temos aí a figura do administrador, né? Também denominado como executivo, é aquele indivíduo que possui uma graduação ali na área da administração e ele é contratado, né, a prestar um serviço naquela organização ou naquele contexto ali, naquele negócio, mas como executivo. E aí vamos dizer, essa categoria, né, de trabalho, aí ela já está em um outro patamar no sentido desse poder de decisão. Geralmente, né, nas organizações, principalmente nas que possuem uma estrutura maior e demanda, né, do próprio executivo, do próprio administrador, que ele tenha conhecimento, que ele tenha habilidades, né, técnicas, conceituais e humanas, como a gente também já conversou aqui em outras aulas, para poder tomar decisões referente a determinados assuntos, determinados processos, né,
assuntos e problemas e situações decorrentes da própria gestão. Então, o administrador é essa peça fundamental, né, que qualquer tipo de organização necessita da presença dele, seja uma organização privada, seja uma organização pública, seja qualquer ramo de atividade, comércio, serviço, indústria, a presença do administrador, a presença do executivo, ela é necessária justamente por conta desse conhecimento, desse leque de conhecimento, né, que o profissional adquire na sua formação acadêmica e também na sua formação profissional e pessoal, para poder contribuir na tomada de decisão daquela empresa, daquele gestor, né? Enfim, o executivo geralmente ele é esse suporte na gestão. E aí a gente conversou, né, sobre as funções do administrador, funções que a gente fugiu a palavra aqui agora, que resgata. As funções que a gente resgata aí nas teorias, né, da administração. E lá com o Henry Fayol, quando ele constrói ou quando ele desenha, né, essas funções, hoje conhecidas aí, planejamento, organização, comando, coordenação, controle, ou seja, são aspectos da administração que o próprio administrador tem no decorrer da sua formação para que ele possa contribuir, para que ele possa dar o suporte necessário no desenvolvimento, né, de uma gestão eficaz, eficiente e que a empresa consiga, de alguma forma, atingir os seus objetivos. Deixa eu só clicar aqui. Delvânia, seja bem-vinda, viu a nossa aula? Nós estamos aqui passando alguns pontos de revisão e, de alguma forma, para preparar vocês para a prova da semana que vem, tá? Aqui eu trago esse quadro, a gente também conversou sobre ele em uma outra aula, justamente para ilustrar, né, a questão das habilidades constituintes do administrador e alinhá-las, né, com a questão dos níveis dentro das organizações, dentro das instituições e, de alguma forma, linkar essas habilidades e esses níveis aos cargos que, geralmente, o executivo, o administrador vai ocupar dentro das organizações, tá? Depois nós temos a figura do empresário. Aqui, né, a gente conversou muito sobre essa questão da diferença entre o empresário e o empreendedor. Muitas pessoas acreditam que são sinônimos, mas não é. Existem diferenças, né, entre essas duas atuações. Então, o empresário, o que a gente precisa guardar sobre a questão do empresário, sobre a figura do empresário, é que para que eu me constitua um empresário, necessariamente tem que ter alinkado a essa minha profissão a questão do capital, a questão de uma equipe, né, que vai trabalhar comigo, e toda uma estrutura organizacional para que eu possa realmente constituir uma empresa, tá? Aí vai questões jurídicas, questões burocráticas, né? E esse empresário ele pode ser tanto uma pessoa jurídica como uma pessoa física, né? Hoje a gente tem aí os profissionais, as empresas de MEI, por exemplo, né? Mas a gente não pode esquecer disso. O que caracteriza a questão do empresariado é justamente essa junção do capital e o trabalho, tá? Dinheiro, mão de obra, né? E isso junto, bem gerenciado, bem administrado, a gente vai poder oferecer aí para o mercado ou bens, né, produtos ou serviços, tá? Então, para vocês não esquecerem, a questão de caracterizar uma pessoa que se diz empresário tem que estar linkado isso. Na sua constituição do negócio ali, da sua atuação profissional, foi necessário, né, essa junção do capital, que é o dinheiro, com a junção do trabalho, que é a mão de obra, em prol da prestação de um serviço ou da produção de um bem. Tá bom? Bom, isso aqui eu também não vou ficar preso nisso aqui, né? É bom lembrar que todo empresário ele precisa também de um conhecimento técnico, né? De uma
uma formação, seria ideal, né? Que a pessoa tivesse uma formação, inclusive na nossa área de administração, porque a nossa formação acadêmica nos dá todo esse processo, essas condições, né? De entender, de compreender como funcionam os negócios, como funcionam as áreas de um negócio. Então, seria o ideal, né? Mas a gente sabe que existem empresários aí bem-sucedidos que não necessariamente têm uma formação acadêmica. Mas é óbvio que nós vamos puxar para o nosso lado e se ele tem um diferencial ainda maior, né? E aí nós temos o empreendedor. O empreendedor não necessariamente precisa ser um empresário, né? E nem todo empresário é um empreendedor. O que vai nos ajudar a guardar e a pensar essa questão da atuação empreendedora? É um universo, né, muito ligado à questão da criatividade e principalmente do correr um risco, né? O correr um risco não necessariamente pensando só no lado negativo, é poder arriscar, né, tendo essa consciência que pode dar certo como pode dar errado. Mas a questão do empreendedor é justamente aquela pessoa que tem uma certa habilidade de criar novos negócios, né, desenvolver novos negócios e ter um certo sucesso ali nesses empreendimentos. A pessoa empreendedora, como eu disse, não precisa necessariamente ter um negócio aberto. Eu posso ser empreendedor no meu próprio trabalho, eu posso ser um empreendedor social, por exemplo. A gente também tem vários exemplos, né, de empreendedores sociais aí pelo mundo afora. E algo que a gente precisa lembrar também, fulano é empreendedor, ele teve uma ideia excepcional. Não basta ter somente uma ideia maravilhosa, né? Você precisa primeiro ser motivado a colocar isso em ação, né? Você precisa também ter uma habilidade que nem todo mundo tem, que é a habilidade de assumir responsabilidades e trabalhar, estudar para poder colocar em ação essa nova ideia ou essa ideia excepcional e sempre tendo a consciência de que eu preciso assumir riscos, né? Para tentar esse novo empreendimento e buscar o sucesso desse novo empreendimento, tá bom? Aqui eu trago uma tela que fala muito bem disso, né? O empreendedor e empresário não são sinônimos, muitos confundem e poucos veem as diferenças, mas empreendedor e empresário têm papéis distintos e exigem competências diferentes, né? Ou seja, nem todo empreendedor é empresário, assim como nem todo empresário é um empreendedor. Então, a gente precisa separar muito bem. O empresário, geralmente, o empresário que não possui essa característica empreendedora, é o personagem que está ali à frente de um negócio, né, administrando esse negócio, que, de alguma forma, foi constituído ali com aquela característica que a gente falou, a questão do capital e da mão de obra, né, das pessoas que estão ali para fazer esse negócio rodar e andar. E o empreendedor que não tem também essa característica do empresário, não necessariamente precisa ter um negócio. Ele pode empreender sem ser empresário. Tá? Agora, temos casos dessa junção? Sim, muitos casos. Né? Onde o empresário é também um empreendedor, ele tem diversos negócios, tem constantemente diversas e boas ideias para aprimorar, para ampliar esses negócios. Como a gente também tem empreendedores que de alguma forma começam com um empreendimento e se tornam grandes e bons empresários, tá? Mas a gente precisa tirar essa diferença aí, né? Depois, no decorrer das nossas aulas, a gente também aproveitou para conversar um pouco e discutir um pouco sobre todo esse contexto de pandemia, todo esse contexto de paralisação, isolamento social, e o que isso tem impactado nas nossas vidas no sentido das organizações, no sentido dos negócios, da gestão, né? Então, eu trago aqui também rapidamente, só para a gente recapitular e recordar quais foram esses assuntos que a gente foi conversando, né? Falamos muito sobre essa questão da cultura organizacional, o quanto esse momento tem feito com que as empresas, com que os gestores repensem, reflitam,
e construam novos modos de fazer negócios. E algo que veio muito à tona, né, gente? Algo que tem sido muito falado é a questão do trabalho remoto. De alguma forma, ele nos foi empurrado, né? Ele nos foi imposto de alguma forma. Algumas empresas já trabalhavam com esse sistema de trabalho remoto, né? Ou pelo menos algumas áreas das empresas já faziam esse tipo de trabalho. Mas com a pandemia, com a questão do Covid-19, isso só fez com que todas as empresas, pelo menos, ou uma grande maioria, tivesse que optar pelo trabalho remoto para, de alguma forma, continuar desenvolvendo seus negócios, né? E aí trabalho remoto é todo aquele trabalho que é feito fora do local da empresa, tá? Não necessariamente aqui estamos falando, por exemplo, de home office, né? O trabalho remoto, ele se caracteriza por essa questão de ser feito fora do local da empresa. Então, não necessariamente ele precisa ser feito dentro de casa, tá? É isso que vocês precisam guardar. O trabalho remoto, todo trabalho que é feito fora do local das dependências da empresa. Mas eu posso ter um trabalhador, né, que possui um escritório numa outra cidade, um escritório dele, um espaço dele, não necessariamente a casa dele, e que faz esse trabalho longe da minha empresa, né? Então, já o home office é bem característico do trabalho feito em casa, né? Que são bem parecidos, mas a gente precisa saber diferenciar, tá? Agora, o que a gente precisa pensar nessa questão do trabalho remoto foi todo esse desafio, né, que gira em torno da questão do home office, do trabalho remoto, na questão da gestão. Muitas empresas não estavam preparadas para esse trabalho remoto, para esse trabalho home office, precisaram de alguma forma rapidamente se adaptar, e aí é onde os gestores, principalmente, sentiram, né, a dificuldade, pois estavam acostumados com esses modelos tradicionais de gestão, onde sempre os processos, os trabalhadores estão ali de alguma forma debaixo dos nossos olhos, não é mais fácil de controlar, é mais fácil de delegar e de organizar. Quando a gente pega e vê isso fora, né, de alguma forma fragmentado, muitas pessoas, muitos executivos, muitos gestores, empresários sentiram realmente dificuldade no manuseio desse trabalho remoto. Então é um desafio, mas também é uma tendência, a gente não pode negar, né? Então a gente conversou sobre isso, aí a gente falou também do trabalho home office, a gente falou das dificuldades que os trabalhadores estão enfrentando, né, com essa questão de trabalhar em casa, falamos de todos esses aspectos que envolvem o trabalho dentro do seio familiar, tanto dos impactos para a vida do trabalhador, para a vida do indivíduo, mas também como todas as dificuldades e desafios que as empresas e organizações estão enfrentando para que esse trabalho remoto, para que esse trabalho home office aconteça da melhor forma possível e que os impactos sejam menores possíveis, né? Tudo isso a gente discutiu nas nossas aulas. Como eu já falei, aqui é só recapitulando, né? A questão do home office, por exemplo, ele foi apenas imposto, né, de uma forma mais drástica, vamos dizer assim, e aquelas pessoas que talvez não suportavam a ideia de fazer um trabalho home office, ou as empresas que não suportavam a ideia de que poderia ter um processo da empresa sendo realizado na casa do trabalhador, nesse momento de pandemia e isolamento não houve saída, né? Precisaram realmente optar por esse formato de trabalho para que os negócios e para que os processos pudessem ser desenvolvidos minimamente, né? Falamos também um pouco de benchmarking, né? Acho que o contexto atual nunca precisou tanto ou vai precisar tanto dessa ferramenta que é o benchmarking. Benchmarking, resumidamente, bem sucintamente, nada mais é do que uma consulta, né, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa expressão, daquele negócio, daquela empresa, daquela gestão, com os seus concorrentes, né? É saber, conhecer, entender de processos, de ideias e de modelos que ocorrem, que acontecem
em empresas do mesmo ramo que o meu ou de ramos diferentes e tentar, de alguma forma, buscar aquilo que pode ser adaptado, aquilo que pode ser bom, aquilo que pode ser positivo para o meu negócio, dentro da minha realidade, dentro da minha estrutura. Pós-pandemia, provavelmente é algo que vai acontecer muito, né? Até para a gente poder conseguir entender como outras empresas fizeram, como outras empresas estão fazendo para dar continuidade aos seus negócios, diante de tantas modificações, né, de tantas mudanças que tudo isso trouxe, vem trazendo e ainda vai trazer para os contextos organizacionais e para a questão da gestão, né, do negócio. Falamos do network, né? Algo também muito importante, algo também que está sendo muito utilizado, visto que as pessoas estão precisando de estreitar essas relações, cuidar melhor das nossas redes, né, de contato. Muitas pessoas perderam o emprego nesse momento, muitas pessoas vão precisar usar desse network, e aí a gente conversou o que é network, a gente falou quais as formas de se criar uma rede, quais as formas de se manter essa rede, né? Falamos também da questão de que network não é simplesmente criar uma rede, mas é dar uma manutenção nessa rede, não é uma troca de favores, né? Conversamos sobre isso, que é muito importante a gente ter essa consciência, não é uma troca de favores, mas sim uma criação e um desenvolvimento, uma manutenção, principalmente, de uma rede de contato de pessoas que, de alguma forma, comungam, né, das mesmas ideias ou não, né? Aí vai de acordo com a realidade, de acordo com o desejo e principalmente de acordo com o objetivo que eu tenho, né, para a minha caminhada profissional, para a minha atuação profissional, né? Então, falando de network. E aí, por fim, a gente conversou também sobre a questão da gestão de pessoas, sobre a importância da gestão de pessoas no contexto organizacional. Muito mais ainda agora nesse cenário que a gente vem vivendo, né? Então, é algo que a gente também precisa recapitular, tá? Então, conversamos um pouco sobre a evolução, né? Quando começou, não se falava de gestão de pessoas, era departamento pessoal, era algo muito ligado ali às questões burocráticas, as pessoas eram vistas como recursos de produção, né? Depois veio a questão da administração de recursos humanos, as pessoas começam a ser, de alguma forma, entendidas como recursos vivos, né? Até a gente chegar aí na década de 90, com uma nova nomenclatura, com um novo conceito, uma nova forma de ver essa questão do RH, e a gente começa a ouvir mais e ver nas literaturas a questão a expressão gestão de pessoas, né? As pessoas começam a ser vistas, então, como seres vivos, como recursos vivos, inteligentes, né? E passíveis de transformações. Então, hoje a gente já consegue, inclusive, ver algumas discussões sobre gestão com pessoas, né? E não mais de pessoas. Aí já é uma outra conotação, uma outra conceituação, a gente não vai entrar nisso aqui agora, tá? A gente falou sobre a questão da área do RH, né? Especificamente, quais são as ferramentas utilizadas, os processos envolvidos aí dentro da área de RH, mas o que eu quero recapitular com vocês aqui, e que a gente tenha essa consciência, é que quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando de uma questão maior, né? A gente tem o setor, a gente tem a área de RH dentro da empresa, que por vezes é ocupada por um profissional qualificado, especializado na área, né? Não necessariamente precisa ser um psicólogo, pelo menos dentro da legislação da nossa área da administração. A gente falou um pouquinho dessa discussão que existe entre os conselhos, mas atualmente não necessariamente precisa ser um psicólogo, né? Pode ser um administrador. A gente já viu casos aí também de algumas outras áreas atuando na gestão de pessoas, no RH, mas o que precisa ficar claro para a gente, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando de um todo, né?
quando a gente traz para o nosso cenário organizacional a figura do gestor de pessoas, nós não estamos falando apenas do RH ou do profissional ali de RH ou profissional de gestão de pessoas. Estamos falando de um conjunto de pessoas de diversas áreas ocupantes dentro daquela empresa e que, de alguma forma, contribui para a gestão de todo o pessoal, né? Pensando que essas pessoas que trabalham nas organizações precisam o mínimo possível de estrutura para trabalharem e para nos ajudarem a alcançar os objetivos que a gente traçou ali para aquela organização, tá? Então, sempre lembre disso. Gestão de pessoas. É o RH. Não necessariamente é o RH. A gente pode falar aí que os líderes, né, das empresas aí, do setor produtivo, os gerentes, os diretores, são pessoas que trabalham com gestão de pessoas, né? Aí a gente tem junto o RH, a gente tem o setor de segurança do trabalho, a gente tem o setor jurídico da empresa, né? Todos esses setores podem trabalhar na gestão das pessoas, tá? Aqui é só para conceituar, né? A gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas, né? Ou dos empregados, funcionários, recursos humanos. A nomenclatura varia, tá? Mas o objetivo é justamente alcançar, né, esses objetivos traçados na organização. Aí a gente ainda amplia tanto os objetivos organizacionais quanto os objetivos individuais. Toda a gestão de pessoas, ela é focada e centralizada nesse aspecto, né? Atender os objetivos organizacionais, mas também individuais dos sujeitos que trabalham ali. Se não tiver essa junção, não vai funcionar, né? Aqui a gente só tem alguns subsistemas, algumas áreas aí da prática da gestão de pessoas, aqui algumas funções, né, relacionadas a esses subsistemas, tá todo no material, tá também nos outros vídeos que a gente conversou, tá? E aqui é um último slide, a gente trabalhou muito sobre, conversou muito, né, sobre essa questão da gestão de pessoas, mas vista de um olhar onde é um trabalho, é um processo, é um setor que contribui, que deve, pelo menos, né, pessoal, contribuir, pelo menos é o desejo de quem estuda, de quem pesquisa a área de gestão de pessoas ou psicologia do trabalho, enfim. Pelo menos é o nosso desejo, né? Que essa gestão seja feita pelo próprio trabalhador, né? Para que ele consiga ter autonomia e um poder de agir suficientemente para poder gerir o seu próprio trabalho da forma mais eficiente, da forma mais produtiva possível. Infelizmente não é o que a gente encontra em todas as organizações, mas é algo que a gente precisa pensar, refletir e conversar cada vez mais, né? É autorizar com que esse indivíduo, com que esse sujeito trabalhador, no contexto do seu trabalho, ele se sinta ativo, né? E ele possa construir sentido da atividade que ele desempenha. Eu penso que cada vez mais, principalmente agora pós-isolamento, a gente vai precisar pensar nessas questões, né? A gente vai ter pessoas que, de alguma forma, passaram por processos difíceis de isolamento, de quarentena e até de adoecimento, que vão estar retornando aí para os contextos de trabalho e que vão precisar encontrar esse sentido, né, novamente no trabalho, na atividade que ele desempenha. E encontrar esse sentido está muito alinhado, muito ligado, muito conectado a essa liberdade, a essa autonomia de poder se sentir realmente ator, né, do seu próprio trabalho, da sua atividade, e que ele possa sentir realmente que ele tenha o poder de poder agir realmente no que tange o seu trabalho e a forma com que esse trabalho é feito e a forma com que esse trabalho é organizado, tá? Meninas, tranquilo até aqui? Só me dá um feedback aí. Kathleen, tranquilo? Tá sim, Thiago. Tá bom. Pensando na nossa prova da semana que vem, é no mesmo formato da primeira etapa, 3 questões abertas, né?
Professor, mas o que o senhor vai pedir lá, o que vai cair? Tudo isso aqui que a gente conversou, né? De uma forma, claro, mais sintetizada. Mas se eu posso deixar alguma dica para vocês, pensem nesses três pontos, tá? Primeiro ponto, essa questão aí dessas figuras do empresário, consultor, empreendedor, executivo, né? Qual que é realmente a prática profissional e principalmente essas diferenças e essas características, né? Que são, por vezes, bem próprias de cada personagem desses, para que a gente possa pensar aí na atuação de cada figura. Uma outra questão que eu acho que eu posso dar de dica para a gente poder pensar é sobre a questão do trabalho remoto, do trabalho home office, né? Como que isso impactou toda a questão da gestão, quais as dificuldades aí desses gestores de poderem, de alguma forma, atuarem nesse sistema fragmentado, nesse sistema virtual, nesse sistema distante, né? O que foi isso, principalmente para os negócios e para a gestão desses negócios, tá? O impacto disso. E, por último, pensar também no papel da própria gestão de pessoas, né? E aí pensando nessa gestão de pessoas como algo maior, né? Não necessariamente o RH da empresa, tá? Aí a gente está falando de todos os atores, né? Que estão ali de alguma forma no contexto organizacional, no contexto dos negócios e que fazem a gestão das pessoas. Qual que é o papel dessa gestão de pessoas durante o processo de pandemia, de isolamento social e pós-pandemia, né? Qual que é o papel também da gestão de pessoas quando tudo isso passar e as empresas estiverem novamente no contexto dos negócios, precisando dar continuidade nos processos que elas desenvolvem, desempenham, e para que também possam se manter competitivas, né, e produtivas no mercado de trabalho, tá? Se vocês pegarem essas três esferas e conseguirem desenvolver um raciocínio crítico, né, analítico aí em cima disso, show de bola, prova, supimpa, né? Utilizem do poder de argumentação de vocês, utilizem de todo esse material que a gente tem em mãos, vocês vão poder consultar, vão poder rever os vídeos, rever as aulas, para poderem desenvolver e construir o raciocínio de vocês nas respostas, tá? Pessoal, não precisa escrever 3 folhas de cada questão, mas também não é legal estar lá 3 linhas de cada questão, né? Sejam objetivos, mas ao mesmo tempo construam um raciocínio realmente lógico em cima dessas questões que do jeito que está lá, vocês vão ver que está bem simples de entender e de compreender. Tá bom? Tá bom. Agora a prova vai valer quanto? Desculpa, Leovânia, eu não entendi. Repete. A prova vai valer quanto? Ah, tá. A prova vai ser a mesma pontuação da primeira etapa, são 30 pontos, tá? Então, lá na primeira etapa, a gente fez aquelas atividades e fez a prova, somando tudo deu 50 pontos, certo? Essa segunda etapa agora é mais 50 pontos, porque nesse momento, excepcionalmente, né, gente, porque a gente geralmente tem 3 etapas. Devido à pandemia, devido a tudo isso aí que a gente teve que se adaptar, a diretoria resolveu fazer 2 etapas, e aí essa segunda etapa vale também 50 pontos, 30 pontos é a prova, tá? No meu caso, eu distribuí 10 pontos de cada questão, 3 questões, 30 pontos. Os outros 20 pontos são justamente aqueles trabalhos, aquelas atividades de fixação que a gente foi fazendo no decorrer das aulas virtuais, das aulas aqui no Zoom, no WhatsApp, e que eu fui enviando para vocês, e que eu acho que praticamente todo mundo já fez todas. Então, agora é só eu pontuar, tá? Certo, Delvane? Eu pensei que aquelas atividades elas já estavam avaliadas na primeira etapa? Não. Na primeira etapa, a gente avaliou a APS, que pelo menos no caso da minha disciplina, né? A APS, a gente fez um trabalho também, eu acho que você estava, não, eu acho que não, você estava, presencial, que foi um dia que a gente fez um trabalho em grupo, aí eu pontuei também, e teve aquela atividade do livro, que é uma atividade interdisciplinar, que vale para todas as disciplinas. Aí ali deu 20 pontos, com mais 30 da prova.
As atividades que nós fomos fazendo, que vocês foram nos entregando, elas vão valer agora para essa etapa 20 pontos. Então, no caso de vocês, já está feito, né? Não precisa preocupar muito mais, tá? Eu, no meu caso, eu vou tentar corrigir e lançar lá no WebGIS, até para vocês terem uma noção, né, de quanto vocês já estão aí com a pontuação, para irem mais tranquilos para as provas, tá? Mas não fiquem presos nisso, não, vai dar tudo certo. O mais importante é vocês conseguirem desenvolver um raciocínio lá na prova, nas questões, muito mais do que ponto. Quanto a essa questão, vocês podem ficar tranquilos que está tudo sob controle. Combinado? Combinado. Então tá bom. Deixa eu fechar aqui, só para ficar mais fácil vocês me verem por completo. Interrompendo aqui. Bom, já está dando aí o nosso horário de finalizar. Eu queria agradecer vocês imensamente, tá? Pela presença aqui na aula, pelo prestígio, né? Não me deixaram sozinho hoje. E dizer que a gente está encerrando a nossa etapa, nosso semestre. Agradecer muito vocês que estão aqui hoje na aula online, mas também aos demais alunos que vão acessar depois essa aula, pelo empenho, pela dedicação, tá? Pela compreensão, principalmente. Foi uma fase de muito aprendizado, de adaptação, né, gente? De readaptação, tanto para nós professores quanto para vocês, alunos. Temos consciência de que não foi uma fase fácil, temos consciência também dos pontos, né, que a gente perdeu com toda essa questão, infelizmente mundial, mas ao mesmo tempo nos descobrimos perseverantes, nos descobrimos pessoas também capazes de nos adaptar, de encarar a realidade, né, nua e crua, e continuar e persistir. E vocês, principalmente da minha turma, primeiro período, eu ainda admiro mais, tá? Porque vocês realmente foram guerreiros, né? E espero que o segundo semestre a gente possa estar juntos presencialmente, claro, que respeitando os protocolos, enfim, mas que a gente possa estar junto e que a gente possa depois contar diversas histórias, né, que a gente vai ter para contar desse tempo e deixar essa parte do isolamento, essa parte da quarentena e desse Covid-19 num passado distante e que nos serviu de aprendizado. Então, muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração de vocês. Semana que vem nós temos as provas no mesmo formato, mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E a gente vai conversando também via WhatsApp, ou podem me ligar, estou sempre à disposição, tá bom? Um abraço, boa noite para vocês, bom descanso. Até a próxima aula, depois da prova, acredito, não sei como é que a diretoria vai nos direcionar, nós temos aí o calendário até 31 de julho, né? Então, semana que vem temos prova, na outra semana, que é a última semana do mês, eu ainda não tenho certeza se a gente vai ter esse encontro aqui. Se a gente for ter, eu aviso vocês. Senão, a gente vai conversando também de forma virtual, tá bom? Um abraço, viu? Abraço, boa noite. Tchau, tchau, até mais.